Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Último livro da Bíblia Sagrada, último livro dos Evangelhos, a qual está registrado as revelações dadas por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo da verdade, ao seu servo João, quando se encontrava exilado na ilha de Patmos, no capítulo 22 e do versículo 20, para nossa reflexão. E aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. As últimas revelações para completar os 66 livros que constitui essa biblioteca. Por isso, da onde vem o nome Bíblia, de biblioteca, conjunto de livros ou um conjunto de 66 livros. Tomaremos como base para essa reflexão o capítulo 22 do livro de Revelações, livro de Apocalipse, e somente o versículo 20. Aquele que testifica estas coisas, que dá testemunho destas coisas, que notifica estas coisas, diz o quê? Certamente
toda saga humana nos deleites do pecado. E aquele que testifica, quem é esse? É o próprio Jesus, na pessoa do Pai e na pessoa do Espírito Santo. O Pai que esteve atuando juntamente com o Filho, com o Espírito Santo no passado, no Antigo Testamento, cujo ele era o único Deus conhecido e não havia, essa questão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas eles existem desde eternamente, cujo qual somente nos tempos do Novo Testamento de Jesus Cristo foi revelado o Deus Filho e que foi ampliado, a concepção do Espírito Santo na nossa mente, no nosso entendimento. E aquele que testifica estas coisas, aquele que dá testemunho, não só testemunho do passado, mas testemunho do presente, aquele que hoje no presente já dá testemunho do futuro. Ou seja, nós que acreditamos na palavra, nós não temos só o conhecimento do passado como história ou como histórico, mas nós temos conhecimento do presente, das coisas que estão acontecendo no mundo, entre a humanidade. Nós sabemos as raízes, de toda maldade, de toda contrariedade à Escritura Sagrada. E nós temos uma porcentagem de vantagem sobre o conhecimento de acontecimentos futuros também. Aquele que testifica estas coisas, aquele que dá testemunho destas coisas, coisas que aconteceram no passado, coisas que estão acontecendo no futuro e coisas que estão acontecendo no presente, coisas que irão também acontecer no futuro, e acreditamos que no futuro próximo. E aquele que testifica estas coisas diz: o que ele diz? O que aquele que testifica estas coisas diz? Certamente cedo venho. Escute, está em letra vermelha aqui na minha Bíblia, significando que é Jesus falando. Porque a parte A que diz: aquele que testifica estas coisas diz, é o escritor João que escreveu. Mas quando está em vermelho aqui, Jesus falou e João escreveu. Não é mais João falando, João escrevendo que Jesus falou para ele: certamente cedo venho. E aí entra aquela velha questão. Desde que meus antepassados, os meus avós morreram, meus pais morreram, já tenho filhos, já tenho netos, estou perto de morrer também, que existe essa promessa que cedo venho, e já passaram mais de 2000 anos e esse cedo venho não acontece. Você vê o grande amor de Deus para com a humanidade. O Senhor exorta, o Senhor repreende, o Senhor alerta. 2000 anos se passaram e o Senhor continua alertando. Breve Jesus retornará, voltará. Mas como já se passaram 2000 anos, por que acreditar na Escritura se Jesus não voltou? A questão maior que eu levo em consideração não é o tempo, o momento, a hora, a época, a estação em que Jesus vai voltar. A questão é como está minha vida hoje. Porque se eu acreditar que ele vai voltar daqui a 10 anos,
daqui a 100 anos, ou se ele vai voltar daqui a mais 2.000 anos para inteirar os 4.000 anos. A questão fundamental, sabe qual é? É como está minha vida espiritual diante do Senhor. Será que eu estou enquadrado na vontade de Deus? Não, porque tanto as religiões como as pessoas livres pensadores, como aquelas pessoas que até mesmo nem acreditam em Deus, se você perguntar, só basta falar de Jesus, só basta dizer que tem que aceitar Jesus para se tornar filho de Deus, que as pessoas logo se exaltam e respondem em alto bom som: eu já tenho Deus no coração, já tenho Jesus no coração, eu já sou filho de Deus. Mas entre o que diz a Escritura, entre o que diz a Bíblia e o que a humanidade em seu 95% diz, eu prefiro ficar com as Escrituras, porque elas são inspiradas por Deus. Elas revelam não só o pecado da humanidade, não só o meio e forma de se obter perdão e reconciliação para com Deus, como elas revelam também que para se tornar filho de Deus, está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 13. Pois ele veio, quem? Jesus veio para os seus. Quem são os seus? Judeus. Aqueles que diziam que tem Deus no coração. E até hoje, os judeus, eles não são simpatizantes do evangelho, muito menos dos crentes. Por incrível que pareça, os judeus, os israelitas, o povo, a nação que Deus escolheu para ser o seu povo, eles continuam inimigos de Deus e mesmo clamando ao mesmo Deus. Porque hoje eles estão em constantes guerras. Constante guerra. Por quê? Porque eles ainda não se voltaram para Deus através de Jesus Cristo. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus e muito menos que Jesus é Deus. Para eles só existe o único Deus, e é claro, só existe o único Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, a Trindade Santa. Uma só divindade em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E assim como os próprios judeus, a nação escolhida por Deus para ser seu povo, estão rejeitando a graça de Deus, a graça salvadora, que vem por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo, o que dizer das pessoas que não foram a nação escolhida por Deus? O que dizer dos gentios? O que dizer das demais nações que cultuam outros deuses e deusas? E o que dizer dessas pessoas? Mas do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 ao 13, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu como Senhor, como Salvador da sua vida, a estes Deus deu poder a estas pessoas de se tornarem filhos de Deus. Hoje há uma diversidade muito grande de religiões e seitas que professam o mesmo Deus, mas os seus mediadores são os seus santos e são as suas santas. Quando que a Escritura Sagrada é a Escritura que diz, não é uma religião, não é a palavra de crente. A Escritura diz que só existe um que perdoa pecado, que salva, que liberta
que é mediador entre Deus e os homens. Só existe um. A Escritura enfaticamente declara que no céu, declara que os salvos em Cristo, os salvos em Deus, em Cristo Jesus, eles não estão no céu. Nenhum ser humano que viveu aqui na terra fora Cristo está no céu. A Escritura diz que todos que morreram na fé e salvos estão no paraíso. Estão no seio de Abraão, esperando a vinda de Jesus. E aí a Bíblia diz que eles sairão de lá, tomarão seus corpos e subirão, e nós que estivermos vivos, subiremos, seremos transformados, todos transladados, e subiremos ao encontro de Jesus. E ali permaneceremos para sempre ao seu lado ou com ele. No céu, a única pessoa que esteve na terra, que está lá, é somente a pessoa de Jesus Cristo. Não existe mais ninguém no céu. Nenhum dos seres humanos, profetas, reis, Enoque, Noé, Moisés, Isaías, todos os santos estão no paraíso, no seio de Abraão, aguardando a segunda vinda de Jesus. E aí todos nós, unanimemente, iremos ao encontro do Senhor, onde estaremos eternamente com Ele. Então, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Talvez tenha se passado mais de 2000 anos e parece que essa promessa talvez ainda demore. Quando ele diz cedo eu venho, mas o que seria cedo para Cristo? O que seria cedo para nós? A questão, como eu estava dizendo, não é o tempo que ele vai demorar para vir buscar a sua igreja. A questão maior é que nós estamos vivos. Não sabemos o dia da nossa morte. Não sabemos quando vamos descer à sepultura. Quantos jovens estão gozando de perfeita saúde, cheios de plano para o futuro, de ter uma vida promissora, de conquistar posições, de realizar seus sonhos pessoais, em um piscar de olhos, como uma vela acesa, assoprada pelo vento, e o seu corpo tomba jazendo sem vida sobre a terra. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda no Novo Testamento, Jesus fala de um jovem cheio de plano. Um jovem que trabalhou muito, conquistou bens materiais, e ele teve a ideia de juntar tudo aquilo, ou juntar todos os seus bens e colocar em um só celeiro, e depois dizer para si mesmo: tudo está feito, o que eu tenho dá para comer muitos dias, ou quem sabe até o resto da vida. Agora direi à minha alma, direi a mim mesmo: ó minha alma, come e bebe e folga, porque o que eu tenho dará para muitos dias. Mas de súbito, na mesma hora, uma voz se fez ouvir estrondando sobre toda a sala ou o quarto ou o ambiente qual ele estava: louco, essa noite vão pedir a tua alma. E o que você tem preparado?
para quem será? Assim é aquele que prepara tudo para a sua vida terrena e não investe e não prepara nada para a sua vida espiritual, para a sua vida futura. Porque por mais que o homem viva na terra, se ele viver 100 anos, 150 anos na terra, a eternidade está além dessa concepção. E a Escritura diz que Deus determinou um tempo, para nascermos e Deus determinou um tempo para morrermos. E nós temos que aproveitar o tempo que nós estamos vivendo, pois não sabemos quando é que a morte vai chegar. E quando a morte chegar, Deus não vai adiar. Não haverá desculpa. Não haverá desculpa, é o que diz a palavra de Deus, porque Deus determinou o tempo de morrer, de descer à sepultura. E todos nós seremos julgados de conformidade com as nossas escolhas. Por isso, quando Jesus diz cedo eu venho, se já passaram 2000 anos, mas a nossa vida não chega a esse tempo. Talvez, certamente, eu creio que será mais fácil nós descer à sepultura do que Jesus voltar nesse tempo agora, nessa década agora. E aí, como está minha vida diante de Deus? O que eu tenho feito? Será que eu sou igual às demais pessoas religiosas? Será que eu sou igual às pessoas que nem religião têm, mas acreditam em Deus e diz que tem Deus no coração? Será que eu sou igual às pessoas que andam procurando se justificar fazendo boas obras, caridade aos outros e negando a Cristo? Porque boas obras, caridade é uma responsabilidade imposta a todo ser humano. É um direito de cada um. Como seres humanos, é nossa obrigação fazer o bem às pessoas, para que possamos ter também o mesmo retorno. Então, certamente cedo venho. E aí, o discípulo, o apóstolo João, ele escreve amém. Um amém seguro. Um amém seguro, dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Amém significa assim seja. Por quê? Um dos motivos não é porque ele estava exilado na ilha de Patmos, preso, ou quisesse estar entre a sociedade, vivendo seus últimos dias regaladamente, esplendidamente, na paz, na harmonia. Mas é porque todos aqueles que têm verdadeiramente Deus no coração, estes não se acomoda, não se conforma, não se adequada, não entra na forma do mundo. Não tem prazer, ainda que a gente tenha que usufruir das coisas do mundo, ainda que viemos precisar, das coisas do mundo, como é o certo, como as coisas básicas para a nossa sobrevivência. Mesmo assim, o nosso prazer não está no mundo. Vamos usufruir, vamos usar aquilo que for necessário, muitas vezes aquilo que nem necessário é, mas obtemos só por vaidade, só por prazer pessoal, mas mesmo assim não temos prazer nesta vida. Não temos a necessidade de exigir, de buscar
de implorar que Deus acrescente mais 100 anos para a nossa vida, porque nós não queremos isso, queremos somente a quantidade exata de tempo que Deus nos deu nessa terra, para nos converter, fazer a sua vontade e levar a outras pessoas a se converterem, para que não venham descer à sepultura sem Deus, sem paz e sem salvação. E escreve o apóstolo João, amém, amém, uma palavra de força, uma palavra de fé. E aí ele conclui na parte C do versículo 20. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Quem nesse tempo presente, que antecede a vinda eminente da pessoa bendita de Jesus Cristo, pode dizer com fé, com propósito, com prazer, ora vem, Senhor Jesus? Quem dentre os crentes, desses milhões de crentes espalhados em todo o planeta Terra, pode neste momento, diante do vislumbre proporcionado pelo mundo, diante deste arco-íris repletos de cores modificadas, transformadas, neste palco recheado de lâmpadas de luz de LED, de fumaça, canhão de fumaça. Quem pode dizer, ora vem, Senhor Jesus? Se a nossa vida parece estar, em maioria dos professantes, está indo de vento a popa. Se estamos mais do que nunca desejosos pelas novidades, pelas coisas que aparecem. O mundo nunca esteve tão brilhante, o mundo nunca esteve tão atraente, e suas atratividades, como um ímã, nos puxa, e nós de boa vontade, de forma inconsequente, vamos ao encontro de tudo aquilo que o mundo nos oferece. Em maioria, nós não estamos só no propósito de usar dessas coisas para sobrevivência, para divulgar a palavra de Deus. Estamos nos deleitando. Como cristão, em toda a história da cristandade nessa terra, nunca estivemos tão bem. Aqui no Brasil, porque principalmente no Oriente Médio, os crentes são crentes de verdade. São crentes que pagam preço pelas suas vidas e por outras vidas também. São crentes que estão ganhando almas. Eu estou falando ganhar almas, né? Fazer um show e trazer uma palavra de prosperidade material. E durante esse show, essa pregação humana, com conhecimento humano, ganhar 3, 4 mil almas para este reino terrestre. Isso não é ganhar alma para Jesus. Cada um ganhando almas para si. E rende muito. Porque na verdade eles nem têm salvação e não estão preocupados quem vai ser salvo ou não. O interessante, o importante é a lã e o leite das ovelhas. Essa é que é a verdade. Essa é que é a realidade. Eu encerro essa palavra na parte C do versículo 20. Ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe
cada um, que a graça de Deus esteja sobre sua vida.